Bom dia, meus queridos amores do quarto ano. Como vocês estão? Tudo bem, gente? No nosso vídeo de hoje de história, a gente vai falar sobre as regências. O que foram as regências? Então, gostaria de pedir que vocês pegassem um livro de história, tá? E para me acompanhar, abrissem na página 83, tá? E aí, ao final, tia vai fazer a chamada, tá bom? Já vamos começar direto hoje falando o nosso conteúdo de história, que é sobre as regências. A nossa última aula de história, tia falou sobre a imigração, né? Falamos aqui sobre o fim da escravidão, falamos sobre os imigrantes, que eram pessoas que vinham de outros países para trabalhar aqui. Demos vários exemplos, só que agora a gente vai falar sobre as regências, tá? Então vejam só, lá na página 83. O que foram as regências? Olha só. Após abdicar o trono e voltar para Portugal, Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, para governar o país. Mas como uma criança de 5 anos de idade poderia governar o império? Dessa forma, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, aos 18 anos, o Brasil seria governado por políticos que exerceriam o poder em nome do imperador. Os regentes. Esse período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II ficou conhecido como regencial. O país adotou o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. No período regencial foram organizadas a Regência Trina Provisória, composta por 3 políticos importantes da época, durou entre os meses de abril e julho de 1831. A Regência Trina Permanente, composta por 3 pessoas influentes da época, durou de 1831 a 1835. A Regência Una do Padre Feijó, que governou sozinho durante o período de 1835 a 1838. A Regência Una de Araújo Lima, que governou sozinho entre 1838 e 1840. No período regencial, ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes. As dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias foram os fatores que geraram as seguintes revoltas. Vamos ver aqui agora as seguintes revoltas que ocorreram nesse período. Guerra dos Farrapos ou Farroupilha iniciou-se em 1835 na província do Rio Grande do Sul. Terminou em 1845 com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. A cabanagem iniciou-se em 1835 no Grão-Pará, atual estado do Pará. O governo reagiu enviando suas tropas. O conflito chegou ao fim em 1840. A Sabinada iniciou-se em 1837, formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos. Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 pessoas presas. Em 1838, a rebelião estava liquidada. E a Balaiada ocorreu na província do Maranhão no período entre 1838 e 1841. A maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região, mas foi derrotada em 1841 pelas tropas do governo, tá? E aí, gente, vocês estão vendo aí um mapa, né, com algumas cores, que o azul está representando a região que ocorreu a cabanagem, o rosa a balaiada, o verde a sabinada e a amarela a farroupilha. Devido aos levantes da população insatisfeita com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos, em 24 de julho de 1840, em uma manobra conhecida como golpe da maioridade. Esse governo foi denominado como Segundo Reinado e durou até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Então, veja, durou muito tempo esse governo. E assim, por que eles dizem golpe da maioridade? Porque
de fato, Dom Pedro II só poderia assumir quando ele tivesse seus 18 anos, mas ele assume com 14 anos. Alguns falam 15, outros dizem 14, é quando ele assume. Então ocorre de fato esse golpe da maioridade, porque as pessoas, né, eles viam que as pessoas ali não estavam satisfeitos com esse sistema de regente, né, de regências. Então, o que poderia fazer com que, de fato, as coisas se acalmassem naquele período era com a figura do imperador. Então, poderia ser que aí as coisas se acalmassem, as revoltas parassem de acontecer, e é por isso que ocorre o golpe da maioridade, onde Dom Pedro II vem para assumir o governo. Dito isso, para casa, vocês vão fazer a página 84, tá certo? Para casa. E a página 85. Vão fazer a página 84 e 85, falando sobre os regentes, sobre a regência. Regência é justamente esse período onde Dom Pedro II, por ser muito pequeno, quando o pai dele vai de volta para Portugal, que ele abdica do trono e deixa que seu filho, ele só tem 5 anos. Então, ele não pode assumir. Então, aí que começa o sistema de regências, né? Regência é quando o governante não pode assumir, não tem idade suficiente para assumir o cargo, e outras pessoas vão assumir no lugar dele até que ele tenha idade suficiente para assumir e governar o Brasil. Então a gente teve, né, a regência trina provisória, a regência prina permanente, a regência una, né, que foram regências que ocorreram durante esse período, que vocês vão ver com mais ênfase lá no 5º ano. E aqui hoje a gente está só pincelando. Então, vocês vão fazer a página 84 e a página 85. Na página 84 diz assim: realize uma pesquisa e preencha o esquema com o nome dos regentes que governaram o Brasil entre os anos de 1831 e 1840. Na página 85, no segundo, ele diz assim: relacione os conflitos ocorridos no período regencial com os fatos correspondentes. A gente viu que teve Guerra dos Farrapos, Cabanagem, Sabinada e Balaiada. Vocês vão relacionar. No terceiro, como foi chamado o período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II? Esse período aqui foi conhecido como período regencial. Quais foram os fatores que geraram as revoltas no período regencial? Primeiro, que as pessoas não aceitavam os governantes que eram instituídos pelos regentes. Altos impostos, né? Então, tudo isso começou a gerar muitas revoltas. Quinto, em sua opinião, as revoltas eram necessárias devido à má administração dos recursos públicos? Sua opinião, gente. Eu acho, na minha opinião, que as revoltas eram necessárias, porque ocorriam muitas más administrações, muitos problemas internos, né, no governo. Não era um governo que estava bem estruturado, então eu acho que era necessário sim essas revoltas. No sexto, pesquise e descreva abaixo um trecho do hino da independência em que é relatado o desejo do Brasil de se tornar uma pátria livre. Tá? Então, vocês vão fazer a página 84 e 85. Vou fazer agora a chamada de vocês. Hugo, Ismael, João Vitor, Júlio, Larissa, Luísa, Nathalie, Tiago Henrique, Tiago Figueroa, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Certo? Então, gente, vejam só. Essas são, né, as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para te saber. E no mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Lembrando que a gente está estudando só um pouco desse período regencial, sobre o que eram as regências, tá? Que a gente vai ter mais ênfase próximo ano sobre isso, tá? Então, finalizando, página 84 e página 85 como atividade de casa sobre o conteúdo As Regências, que foi um período onde Dom Pedro II não podia assumir, porque ele não tinha idade suficiente para isso, e os regentes assumem no seu lugar até que ele tenha a maioridade, tá bom? Então é isso,
Um beijo enorme para vocês, um cheiro enorme. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.